E a gente tem também o outro tipo de visto de estudos, né? Que aí sai do visto F e vai pro visto J. Sim. Esse visto J tem várias opções, né? E hoje a gente vai falar muito mais agora, vamos explicar como é que funciona au pair e high school. Sim. Enquanto o visto F a gente só estuda, né? O visto J a gente pode fazer outras coisas além de estudar, como é o caso do au pair. Né? Então, o visto de au pair é para quem vai trabalhar como babá lá nos Estados Unidos. Precisa ter até 26 anos e 11 meses, né? Como não é mais o caso da... Não deu certo. Fez o visto de au pair, adeus. Mas esse visto é para quem quer trabalhar como babá lá nos Estados Unidos. Pode fazer até 26 anos e 11 meses, né? Tem essa regra de idade. E não pode ser casado nem ter filhos. Também é muito importante. A pessoa precisa ser solteira. O pessoal pergunta muito se pode estudar também. Com esse tipo de pode visto. estudar, Sim, pode. é uma condição que eles dão, tem uma carga horária que você tem que estudar, mas diferente do visto F, você define isso lá nos Estados Unidos. Então, quando você chega lá, eles dão, né, a cartilha de possibilidades de curso pra você fazer, e aí você escolhe fazer curso de inglês, de culinária, algo mais específico. Então, é só quando chega lá tem essa carga horária pra você estudar, sim. E o procedimento é diferente, né, do visto de turismo. Porque Sim. não começa pelo DS-160, Isso. não começa pela taxa, precisa ter um planejamento. Planejamento E total. esse planejamento não é fazer a matrícula numa escola, né? Não. É a parte que eu acho É mais que é complicadinha, a mais né? complexa. A gente não faz isso daqui, mas a gente vê muito estudante com essa dificuldade de conseguir achar um trabalho empregador. específico. Sim. Então, Bia, é bom você começar. A procurar, né? Eu preciso, no caso, já ter uma família definida antes de fazer a solicitação. Então, existem as agências que ajudam, né, Sim. essa questão de você encontrar a família. Então, você vai criar um perfil. Então, antes de você passar por uma entrevista com uma família, você precisa ter o seu perfil, você precisa ter recomendações. Então, pessoas falaram, ela já cuidou dos meus filhos, então, ela é uma pessoa confiável. E aí, depois de criar esse perfil, essa agência vai ajudar você a encontrar as famílias. E aí, você vai fazer reuniões com essas E passa em famílias. entrevista, tudo. Isso, Não é uma pra coisa conhecer, simples. pra família fazer perguntas pra você ver os filhos, né? E aí eles vão definir se você tá apto ou não a trabalhar pra eles. E aí existe o que a gente chama de match, né? Quando há um match com a família, que aí vem o documento que é Aí o chegou. DS-2019. E agora a gente chegou na nossa Diferente vez, do né? 20. Tcharam! Aí sim, pode iniciar o processo do Entendi. visto. Então, sem esse documento, não faz o visto, é igual o visto de estudos, né? E esse documento só chega quando realmente você já tá ligada com uma família. Existiu a contratação, né? Então, Isso. existiu a Toda uma contratação, burocracia antes, né? faz todo o processo, que eu acho que essas agências ajudam na Sim. emissão do DS, que é o 2019, né? O 2019. 1060. E aí sim a pessoa chega pra gente, ó, já tô pronto, vamos fazer Tem o uma visto. família que me aceita, que deu match. Aí a gente Isso. começa o processo de E visto. geralmente é um processo de visto que é bem rápido, por quê? Porque chega o documento e a família quer que, um exemplo, 20 dias depois elas já estejam lá. Sim. Então a gente precisa ser muito ágil para poder fazer esse processo. Elas também são bem ansiosas, então a gente precisa ter uma certa agilidade, porque a família quer o quanto antes que a pessoa chegue lá. E a solicitante, ela não consegue fazer entrevista sem estar com esse formulário em mãos. Isso é É. importante. Ah, tem entrevista também, assim como os outros, né? Sim. Não é... Tem entrevista normal, como qualquer outra solicitação, precisa preencher o DS-160, Pagar a colocar taxa as consular. informações, pagar a taxa consular. Esse visto também tem taxa SEVES, mas diferente do estudante é só $35. E geralmente quem paga é a família. Então, todos os custos a família que paga, né? A ida, acho que o visto também, eles depois reembolsam, a pessoa paga e depois eles reembolsam, porque ela tá indo pra trabalhar de Isso que eu ia fato. perguntar. Eu preciso já ter a passagem comprada pra ir? Porque como Não é muito precisa. rápido, como que funciona? Não precisa, mas geralmente a família compra. Assim, você passou na entrevista, seu visto foi concedido, a família compra, porque eles só esperam isso. E é um visto que tem um pouco índice de negativo. Sim, É bem é bem difícil difícil. A gente tem que seguir, preenchendo o formulário do DS-160, depois que recebeu Sim. o DS-2019, preenche o formulário DS-160. A nossa empresa dá todo o suporte de preencher. Ele é o mesmo formulário que é para o visto F1, é o mesmo formulário do visto B1, B2, só que entra umas questões específicas. Exato. E aí, depois disso, faz o agendamento das Entrevista. entrevistas, faz o pagamento da taxa, o agendamento das entrevistas, tem que passar no CASV,
para pegar a biometria, tirar uma foto e depois passar na entrevista no consulado. Sim, e essa entrevista é em inglês. Olha que beleza. Quando o Aí a emoção oficial fica boa, que né? é au pair, ele já fala, então vamos mudar a entrevista para inglês? E como você vai cuidar de uma criança e não vai falar inglês? Sim, Não precisa falar. não faz Tem como se sentido. comunicar, né? Aí que fica bom. É. E as perguntas vão ser bem específicas. Você já teve experiência, Sim. vai querer saber quanto tempo que vai ficar. Sim, tem Querer contato saber com a da família, quantas crianças são, qual é a idade, o que os host parents fazem. Então, você precisa estar bem inteirada do que você vai fazer lá. Sim, não dá Porque pra ir realmente faz no sentido, escuro, né? A pessoa tá saindo aqui do Brasil para trabalhar numa casa de família lá, cuidar de crianças. O oficial precisa saber que, no mínimo, tem alguma coisa que ela sabe fazer. Com certeza. Aquele serviço, que ela tem recomendação, que a casa que ela vai ficar é uma casa boa, que ela sabe quem são as pessoas. Sim. Então tem todos esses detalhes. E aí depois, no final da entrevista, o oficial fala se foi concedido ou negado. O passaporte fica lá dentro do consulado para os trâmites finais, colar o visto, e depois ele devolve o passaporte para o CASV. Isso. E aí o solicitante pode escolher ou retirar lá no CASV ou pagar uma taxa no correio para poder entregar em casa. E tem um vídeo falando sobre isso aqui, depois a gente coloca o link aqui, ó. Então, assim, é um processo que eu acho que a parte mais complicada é você conseguir uma família, É e o dali antes, para né? frente é um pouco mais... Sim. É um pouco mais tranquilo, mas é um pouco mais tranquilo, só que não é tranquilo. Não é garantia que você vai conseguir o visto. Se você preencher o formulário errado, você pode ter problema. Sim. Ou seja, tudo que você conseguiu pode ir por água abaixo por conta de uma falta de conhecimento ou alguma coisa técnica que poderia ter sido evitada. De novo, né? Não é que eu quero que a pessoa faça comigo, mas seria muito bom atender todo mundo que está assistindo. Sim. Mas se não for a gente, procura orientação Sim. de alguém que seja especialista no assunto, para justamente evitar esse tipo de problema. Sim. Muita gente passa mais de ano procurando uma oportunidade. E na hora que consegue, eu acho que tem que abraçar mesmo como uma oportunidade e fazer a coisa acontecer. Esse é o momento, né? Sim. High school? E a gente tem também o high school, né? Como que funciona? Foi bastante procurado, principalmente pelos pais, né? O famoso ensino médio nos Estados Unidos, viver aquele sonho, né? Igual passa nos filmes. Sim. Só que não. Eu ensino médio, né, lá nos Estados Unidos, então a pessoa pode fazer tanto os 3 anos, quanto um período mais curto, o que acontece é a pessoa passar mais um semestre, né, geralmente fica 6 meses lá, num colégio, e aí pode ser tanto o visto F, quanto o visto J, depende da instituição, se é uma instituição de fins públicos é o J, se é uma instituição de fins particulares é o visto F. E é o mesmo procedimento de DS 160, taxa, entrevista, tem o DS 2019, e nesse caso a pessoa faz a matrícula na escola e depois recebe o documento. Então o que acontece muito é a gente receber estudantes no começo do ano que vão embarcar só no meio do ano, mas não tem o documento ainda, então a gente não consegue fazer muita coisa, e eles ficam bem ansiosos. Eles são bem ansiosos. Mas precisa desse documento. A parte mais difícil, eu acho que desse visto, não é o 2019, é convencer o pai. Deve ser. E depois a parte mais difícil ainda é o pai deixar o filho ir e o coração ficar desse tamanho, né? Sim. Porque são programas grandes, né? Sim. 6 meses ou um ano. Então é um programa grande. Sim, eles são bem novinhos, né? 14, 15, 16 anos, então a primeira experiência... Mas é uma experiência fantástica. Sim, fantástica. é uma coisa, assim, acho que inesquecível, surreal, né? Que assim, fica tem no que abraçar currículo. mesmo quando tem, né? Sim, muito importante. E é um índice de negativas bem baixo. Mas ele tem que ir acompanhado? Ele vai sozinho? Ele vai sozinho. Geralmente o que acontece? Os pais têm visto de turismo. Porque geralmente quando a pessoa faz high school, ela já foi pra lá, ela já conheceu a escola, então ela vive um pouco daquela realidade. Então a maioria, eles já têm o visto de turismo. E os pais também têm. Então geralmente os pais acompanham na ida, mas voltam depois. E eles ficam lá sozinhos. Não Vivendo precisa, a experiência, né? não precisa necessariamente viajar o tempo todo, ficar com os pais lá. Eu já vi muito pai e mãe querendo alugar uma casa perto pra ficar olhando. Sério, isso acontece. Sério, eles querem ir pra ficar lá o tempo junto. Não quer deixar o filho saber que tá lá. Eles querem ficar. Eu Já perguntaram, não tem como eu acompanhar? Um J acompanhante ou não? Não. Vai só levar e volta, deixa ele lá. Deixa curtir essa experiência, né? Mas realmente deve ser desafiador para um pai e para mãe deixar tanto tempo. Sim, porque é muito novo, né? E esse visto também tem SEVES, né? Todos os vistos de estudos têm SEVES, mas a SEVES desse visto high school é $220. Então, um pouco mais baixa do que a do F.